Olá, bem-vindo ao canal Desculpa Projetos Especiais. Estamos aí voltando, força total aí, time. Ficamos um tempo ausente aí, devido a alguns contratempos, se eu posso dizer assim. Mas estamos voltando aí com força total, ok? Então no vídeo de hoje, fazendo esse vlog aí pra gente falar um pouco dos projetos, da evolução, né? E conversar com vocês aí, né? Muito bom aí estar compartilhando as nossas vitórias e dores aí no ramo automotivo, né? E é o que fazemos aqui no canal Desculpa Projetos Especiais. Então, se você ainda não é inscrito, não é membro, já se considera fazer parte do nosso time, ok? Outro ponto, eu sempre deixo na descrição dos vídeos as peças que testamos de alguns projetos. Então já, se você quiser tá precisando aí de alguma dessas peças, são algumas peças testadas aí por Old School Projetos Especiais, ok? Estamos aí num dia de frio e chuvoso em São Paulo, né? Bastante frio e chuva aqui em São Paulo, mas estamos aí na peleja, né? De sempre. Estamos bem de manhãzinha, trânsito já pesado aqui em São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, são 5h40 da manhã e já tá trânsito. Então pra vocês verem como que cidade não para, né? Não dorme, né? Então é muito comum. E falando de projetos, né? Falar aí do nosso projeto do único Focus no mundo com 2 corpos de borboletas, né? É um projeto desenvolvido aqui no Brasil. Então foi feito a impressão dos coletores em impressora 3D, usando um filamento de engenharia. Tem um vídeo falando sobre isso. Então se você tem interesse nesse mundo de impressora 3D, a gente tem uma playlist com alguns vídeos falando sobre alguns projetos desenvolvidos para o ramo automotivo em impressora 3D. Então se você é um entusiasta, ou até mesmo um dono de oficina, considere aí comprar uma impressora 3D, porque isso pode te ajudar muito, né? Então uma peça de um carro antigo ou fora de linha e que você não acha mais, você consegue imprimir, coletor de admissão, a gente fez as cornetas para os corpos de borboletas. Então tem bastante coisa aí que dá para você fazer no ramo automotivo com uma impressora 3D. Então não é só você fazer porta-álbum de figurinha da Copa, não é só você fazer a taça do mundo, tem outras coisas que podemos fazer também. E falando desse projeto aqui, chegamos num acerto bem interessante, bem interessante aí pro dia a dia. Carro muito bom de andar. Conseguimos vencer aquelas limitações do corpo de borboleta. Então o carro já na primeira partida da você pisa, ele já tem 100% de borboleta, né? Que era um desafio. Já fiz alguns testes aí. De primeira a segunda ele não tá limitando mais a borboleta. Agora eu tô naqueles famosos pelinhos, né? Tentando achar alguns pelinhos para tirar o máximo desse projeto, ok? E estamos aí nos nossos planos, após fazer esse acerto, né, do motor, começar a nossa fase aí numa era nova aí na parte de transmissão, né? Onde eu já tenho falado em alguns vídeos que esse câmbio ele tem um buraco muito grande e algumas trocas de marchas, e isso mata o carro porque cai muito a rotação e abaixo do torque do motor. Então a ideia é fazer um câmbio aí mais escalonado para diminuir essa queda entre as trocas de marchas, né? Mantendo aí mais próximo da faixa de torque do motor, né?
tô bem empolgado aí. Você vê que não temos muito conteúdo falando sobre esses tipos de transmissão, né? MTX 75, que é do Focus gasolina, do IB5 Plus ou IB5+, que é do Focus MK2, outros câmbios da linha Ford, e tentar aí fazer o que a gente pode dizer de uma salada de fruta, né? Não é um desafio muito grande, porque eu vou mostrar no vídeo as implicações, né? Vocês vão entender. Ora, isso aí também tem um vídeo aí que há tempo eu quero fazer, que é justamente falando sobre a leitura do comando de válvula desse carro, né? Eu entendo que o enquadramento desse carro visa aí o dia a dia, economia, torque embaixo. Então às vezes você nem precisa trocar o seu comando. Às vezes um simples enquadramento de comando pode transformar o carro. Então eu tô com a ideia aí, antes de partir para essa troca de comando de válvula, brincar um pouco com o enquadramento, né? Fazer a leitura com disco de grau, montar essa leitura, essa carta do comando e poder entender aí. Eu entendo que é um tipo de comando assimétrico, onde eu tenho mais duração e levante na admissão, né? Já pude sentir isso. Então quero fazer uma leitura aí do comando para entender onde a gente tem abertura antecipada da admissão, retardo no fechamento da válvula de admissão, e a mesma coisa para a válvula de escapamento ou de escape, ok? Ser legal ter vencido essa limitação do corpo de borboleta, né? Foi muito bom vencer essa limitação, porque agora a partir daí eu posso brincar em outros parâmetros aí, como ponto de ignição, lambda, carga, né? Fluxo de borboleta. Então, isso vai ajudar muito aí no dia a dia. Vai. Tráfego mais pesado aqui, né? Plena rodovia aqui, então é muito comum isso nessa hora da manhã. Tenho muita vontade, né? Eu gosto muito de preparação aspirada, né? Acho que turbo e aspirada, cada um tem suas particularidades, né? Cada um tem os seus pontos positivos e negativos. Então, assim, projeto desse calibre, tenho muita vontade aí de fazer um cabeçotão mesmo, com fluxo, ângulo de válvula, né? Comando com maior duração, levante, e brincando aí nos lobby centers do comando. Então tem um desejo que eu tenho de fazer um aspiradão aqui, né? Você vê, a gente tem aqueles Honda K20, K24, né? Que é muito comum essa preparação lá fora, e eles utilizam, dependendo da preparação, eles usam 4 ITBs. Eles usam as ITBs, né? 4 corpos de borboleta com 65 milímetros, né? Você tem uma ideia, olha, cada cilindro tem 65 milímetros de borboleta. Você tem ideia disso? Então, assim, aqui eu tô usando para cada 2 cilindros 55, então eu tô calculo que numa média boa.
outra coisa que eu tenho vontade de fazer, né? Que eu tenho escapamento, coletor de escapamento 421, né? Que comumente é os coletores utilizados para favorecer giro em carros multiválvulas, né? Aspirados. E pode ver até de fábrica, você pega aí o Tempra 2.0 16 válvulas, você pega o motor da GM do Vectra, né? Eles tinham aí um 421 aí, né? Escapamento original já favorecendo torque. Você pega o próprio Focus 1.6, né? Que ele tem um escapamento 421 de inox, que ele tem 2 catalisadores e 4 sondas, duas pré e 2 pós catalisador, porque ele de fábrica tem um 421. Então a própria fábrica utiliza o escapamento 421, que favorece torque nos motores multiválvulas, né? Então, como eu estava mencionando, eu tenho um coletor de escapamento 421 e a minha ideia era fazer um escapamento full, né? Porque aqui eu estou ainda utilizando os abafadores originais, diâmetro de cano original após o coletor 421, né? Então aqui também dá para extrair mais potência. Deixa no comentário aí quem você indicaria para fazer esse tipo de escapamento num projeto aspirado do 2.0 16 válvula Duratec. E, né, sempre em busca de parceria, né? Se alguém quiser fazer uma parceria aí, conta comigo, principalmente aí também além de escapamento, injeções programáveis, né? Bastante injeções programáveis no mercado e acho que seria legal aí um teste nesse carro, né? É uma injeção original com uma estratégia muito boa da Bosch, mas eu acredito que as injeções programáveis atualmente tem vamos dizer assim, são mais atuais, né? Uma evolução desse módulo aqui, né? Esse módulo é um carro de 2011, né? Essas injeções programáveis atuais tem algumas que tem até mapa por eficiência volumétrica, né? Então, comentei no início do vídeo, a ideia é de fazer uma nova era no canal, bastantes vídeos legais, fazer alguns comparativos de motores. Quero também fazer um vídeo comparando os motores Duratec aí 2.0, 2.3 e 2.5, né? Então, assim, quero fazer um comparativo desses motores, são bem legais. Vamos fazer a evolução desses motores, mostrar o diferencial desses motores aí para cada preparação, como a fábrica utiliza cada motor para cada setup, para cada carro. Então vai ser um comparativo bem legal aí, falando de motores, ok? Então acompanhe o canal aí. Vou fazer também alguns vídeos exclusivos para membros. Então você que é membro, vocês vão ter alguns vídeos exclusivos. Inclusive quando eu estiver nessa fase de câmbio e de leitura de comando, vai ter vídeos exclusivos só para membros, com as informações mais técnicas e relevantes, né? Então vai ter os benefícios de ser membro do canal. Ó, acelera na hora.
pronta resposta, não tá fechando a borboleta. Então isso é maravilhoso, meu. Tem muita coisa aqui que foi tentativa e erro, né? Eu peguei alguns mapas que eu não sei o que era e fui brincando e fui mexendo e fui entendendo que fazia parte de estratégia X, Y, Z, né? Podemos dizer assim, porque não é um tipo de informação que você acha fácil aí, né? Então tem muita coisa que foi, né, no tato, na tentativa, coisa que eu mexia que acertava DTCs de outras coisas, e aí eu falei, esse mapa não é, esse é. Então muita coisa foi assim, time, tentativa e erro, tentando, aprendendo. Então todo dia eu chegava do serviço, brincava lá, fazia um mapa novo, via testar outro dia, vindo trabalhar, e aí coletava os dados e ia analisando, entendendo. Então tem sido um grande aprendizado isso daqui. Quero agradecer você que se tornou membro do canal. Isso ajuda muito o canal. Tem bastante vídeos na área de membros, né? Então você que está chegando agora ao canal, tem bastante vídeo exclusivo lá na área de membros. Tem alguns vídeos muito técnicos, principalmente se você quer resolver aquele grande problema que acontece nos motores, nessa linha do Focus MK2 e MK2.5, motor avariado. Então tem um vídeo muito legal explicando sobre isso, vídeos falando sobre coletores de admissão. Então tem uns vídeos bem legais, né? Exclusivo para membros do canal, porque você que está ajudando o canal merece um diferencial, ok? Lembrando que os vídeos estão disponíveis para o membro fase 2, nível 2, né? Então fica a dica aí. Então espero que você tenha gostado desse bate-papo, essa atualização. Aguarde aí que vai vir conteúdos bem legais, bem técnicos e informativos para vocês. Tamo junto, fui!